Olá, hoje nós vamos começar o nosso 6º episódio. Eu estou aqui com o Lucas Bueno, da empresa Arte Livre. Fizemos um trabalho por longo tempo, né, Lucas? Muitos anos. E hoje vamos conversar um pouquinho sobre essa empresa, sobre essa estrutura e sobre a história dessa empresa que vai inspirar muitas pessoas. Isso aí, Delma, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com você. Fico muito feliz da gente poder estar aqui para conversar, viu, Lucas? Eu queria que você contasse para a gente um pouco sobre a história da Arte Livre, né? Você lá dentro como filho e hoje estando lá como gestor. Como que foi essa trajetória? Claro, vamos lá. Então, a Arte Livre ela surgiu em 1990. A minha mãe ficou viúva muito cedo. Eu perdi meu pai, eu tinha 3 anos. E aí meu pai sempre falou com ela. Meu pai já tinha uma confecção em sociedade com minha tia. Ah, seu pai já E tinha. na época minha mãe era gerente de uma locadora. E meu pai falava, olha, você tá desperdiçada aí, você é muito empreendedora, vamos começar. Inspirava ela. Exatamente. E aí ficou viúva e ela viu essa necessidade. Ela falou, olha, agora eu tô viúva com 2 filhos, não tem como eu ficar, né? Eu tinha 3 anos, a minha irmã 4. Ficou lembrando da vozinha falando na cabeça dela. Exatamente. Então aí ela foi e falou, eu preciso começar a trabalhar para eu poder fazer alguma coisa, porque desse jeito não vai ter dinheiro jeito. render mais. Exatamente. Tem 2 filhos para criar, tô sozinha. Na época a gente morava em uma casa muito longe. Então minha mãe saiu, a gente foi para casa da minha avó, a gente ficou lá alguns anos. E foi aí que ela começou. Então ela começou ali e ela fazia tudo. Tinha um cômodo para fazer a fábrica? Na casa da minha avó. A casa da minha avó tinha 2 galpões das minhas tias, que elas já tinham confecção. Então minha mãe sempre cortava lá, costurava lá, fazia tudo lá. Então, do início, ela fazia tudo. Ela realmente Ainda começou. muito sem saber costura, sem saber modelagem, né? Nada, era tudo, aprendia tudo pela necessidade. Uhum. Então, foi aí que ela começou. Ela começou a empresa por aí e foi trabalhando. As coisas foram melhorando e tudo. E começou a andar com o infantil no início. Depois ela foi... E como que chamava? Sempre foi esse o nome, desde o início. Sempre chamou Arte Ela Livre. sempre gostou desse nome, Arte Livre. Tem sentido, né? Arte Então Livre. ela pegou e começou com esse nome mesmo. Então foi, só que depois ela foi vendo o infantil e foi mudando um pouco o formato. E falou, gosto muito de moda. Todo mundo falava, às vezes as pessoas falavam com ela, olha, você se veste muito bem e tal. E ela falou, então vamos criar aquilo que eu faço. E ela começou com o feminino. Foi então que a gente começou. Ela trabalhava num modelo de mercado que era pronta entrega, que é muito forte aqui em Divinópolis, né? Já foi forte, né? Por um tempo muito grande, né? Hoje já diminuiu um pouco, né? Diminuiu. As pessoas foram vendo a modalidade de consumo, né? Que o consumidor final, ele é que dita. Então, aí ela começou. E eu sempre cresci dentro de uma fábrica. Então, eu lembro de quando a gente era... 3 aninhos, né? Porque dormia debaixo da mesa de corte. Debaixo, no meio dos panos. Eu ia falar exatamente isso agora. Eu dormia nos panos. Porque minha mãe trabalhava até meia-noite, 1h da manhã. Não tinha muito horário para parar, né? A necessidade. Ela só tinha a meta, né? A hora de parar não tinha, né? Exatamente. Então, dormi e fomos crescendo ali dentro. Minha mãe nunca deu dinheiro pra gente. Sempre foi assim... Você quer? Quer. Ó, então vamos bater esse botão aqui, tem que fazer essa parte. Sempre foi assim. Uma época estava muito forte sublimação. A minha mãe foi em São Paulo e comprou uma máquina. E aí o que acontecia? A máquina ficava lá disponível, ela não tinha demanda para o tempo todo. E aí minha mãe começou a pegar serviço. De terceiros. Da minha tia. Aí ela falava, olha, eu vou pegar aqui, mas quem vai fazer é o Lucas e a Renata, que é minha irmã. Então você, tipo, aí minha tia, não, pode ser. Aí a gente ganhava pra ficar... Prestadores de serviço. Na máquina dela para outras pessoas. Então foi aí que começou. Então, desde o início, a gente sempre viveu aquilo ali de uma confecção. A gente nunca... Fez a renda da família ali e você e a Renata aprenderam a trabalhar nesse formato. Exatamente. A gente aprendeu a trabalhar naquele formato e foi aí que a gente começou. Então, fui cortador, fiz de tudo. Cortou o dedo? Não, nunca cortei. Não? Nunca cortei o dedo. Meu irmão cortou. Máquina perigosa. Mais novinho uma vez cortou, mas eu não cheguei a cortar, não. Eu cortava com bastante cuidado e esse era o grande medo dela. Principalmente quando a gente comprou uma máquina de faca, que é aquela maior. Perigosa. Aí ela morria de medo, mas sempre tranquilo para poder cortar. Então fui fazendo todas as tarefas que tinha para poder fazer ali. Fazia um pouco de tudo. Aí ela Renato deixava. também fazia ou só você puxava? Ela também. Também. Nós dois. Então a gente viveu naquele mundo. Começamos ali dentro,
Aí fui fazer faculdade, né? Já tava maior, já trabalhava. E às vezes as pessoas até falavam assim, ah, você teve uma vida muito fácil. Não, mas minha mãe sempre enxergou e viu o quanto que eu trabalhava. Eu fazia... Ensinou a responsabilidade com o dinheiro, que não é fácil ganhar o dinheiro, né? Exatamente. Então, igual, a gente pega com... Eu lembro que eu fazia escola ainda, 2º ano, 3º ano. De manhã, faculdade, escola. À tarde e à noite eu trabalhava. Então, sempre foi assim. A gente sempre trabalhou até 8, 9 da noite. Não ficava na rua, não ficava com coleguinha, né? Fim de semana... Só que saía, não tinha muito aquela questão, porque tinha aquela responsabilidade. Eu sempre, como eu não tive pai, eu sempre levei isso comigo também, das duas. Sim. Eram 2 mulheres, eu sempre levei, puxei um pouco essa responsabilidade. Tem que cuidar, né? Mim. Exatamente. Foi aí que a gente começou. E aí eu terminei a faculdade em 2010, mais ou menos. E você aí estudou, você fez o quê? Direito. Formei em Formou Direito. em Direito. Eu tava na dúvida entre administração e direito. Só que eu falei, olha, eu vou fazer direito porque a administração eu prefiro fazer uma especialização, alguma coisa assim. E até... Bom que você pensou as duas, né? Que tinha tudo a ver para um empresário, né? Pro que era, exatamente. Então foi aí que a minha mãe sentou uma vez com a gente e falou, olha, tipo, vocês vão exercer, vocês vão dar continuidade na fábrica, o que que vocês querem? Aí eu falei, olha, vamos dar continuidade e tudo. Aí até falei com ela, vamos... Só que eu quero um lugar maior, mais amplo, pra gente poder trabalhar. Crescer, e tudo. né? Profissionalizar. Exatamente. E aí a gente começou. Então eu comecei mesmo depois da faculdade que eu peguei a administração toda para poder fazer. Que aí Inclusive o financeiro você trouxe para você também. Eu já fazia o financeiro. Ah, tá. Só que eu fazia o financeiro, fazia bem dizer tudo. Tudo. Né? Então ela pegou e falou, então agora eu já vou deixando para vocês. Foi aí que a gente Sua mãe mudou. foi inteligente, né? Fazer a sucessão de uma forma gradativa. Exatamente. E aí fiquei nesse período e não concordava muito com o modelo de mercado que ela trabalhava e que ela defendia. E como eu estava já 100% envolvido no financeiro, eu estava vendo, olha, tem alguma coisa errada aqui, tem Viu alguma algumas coisa outras errada. Possibilidades, né? Exatamente. É aí que a gente decidiu te contratar. Foi indicação 2015 de um amigo, que 2015 que a Olha. gente iniciou. Então, em 2015, a gente iniciou... Nós fizemos umas 3 reuniões, né, Lucas? Você lembra a insegurança até dela? decidir, né? Sua mãe com medo, Delma, mas... Nossa, é muito caro fazer uma consultoria, tô com medo de fazer, né? Exatamente. Achava muito caro. E o principal era ter uma outra pessoa dentro da empresa dela falando, vai mudar isso, vai mudar aquilo. Porque ela tinha trabalhado durante muitos anos. Ela tinha tido sucesso sozinha. Então tem aquela questão, tipo assim, a insegurança mesmo. Será que alguma pessoa realmente vai conseguir fazer melhor do que eu fiz? Até essa aceitação foi muito difícil. O medo, né, assim, do novo, né? Exatamente. Então, aí que a gente definiu, e foi quando a primeira conversa que a gente teve, lembra? Eu falei, Delma, a gente precisa mudar esse modelo. Não tô concordando muito, e você soube fazer muito bem isso com ela. A gente teve a intimidade, né, eu e você, de ir conversando, né? Porque você tinha uma ideia muito jovem, muito nova, né? E ela eu tinha que ter um respeito, porque trouxe a empresa até aquele momento com sucesso, né? Então não podia ser uma mudança tão drástica para que ela não pudesse participar, né? Foi feito devagarinho, né? Você lembra as mesas? Que não podia tirar as mesas de lugar? As mesas, a modelagem de papel, né? Lembra que tava tudo assim nas caixinhas? Eu falava, Norma, vamos tirar isso aqui, cadê o CAD? Vamos colocar no CAD? Eu lembro que ela ficou tão entusiasmada com o CAD, porque aquilo era uma coisa que ela queria demais. Ela falava, meu sonho é ter um CAD, mas eu tenho um medo daquilo. Falei, então vamos comprar, vamos colocar e vamos ver, né? E a hora que ele começou a funcionar, demorou muito ainda a gente tirar a modelagem de papel de lá. Ainda tá lá, não deixou jogar fora nenhum. Dentro da fábrica? Todos os moldes que ela já usou ainda estão lá. Ela não deixa jogar fora. Eu não vi eles, onde que eles estão ficando mais. Lá no estoque de tecido, tem um arquivo lá. Ela não deixa. Ah, gente, olha. Não deixa. Ainda continua. Mas não põe a mão não, né? Não vai usar. Ninguém vai usar aquilo ali. Mas tá lá. Mas é uma memória, né? Eu acho que tem que respeitar e deixar lá mais um tempinho pra ela ainda, né? Exatamente. Agora mesmo ela põe fogo, ela mesma sozinha. Vamos ver como é que ela vai fazer. Mas foi aí que eu me lembro das mesas, teve uma mesa, a gente conseguiu fazer algumas mudanças com as mesas, mas teve uma mesa que eu lembro só de pôr a mão na mesa, ela já vinha correndo e falava assim, não, peraí, vamos pensar se a gente precisa mesmo. Eu falei, não, então vamos esperar, né? A nossa vontade era já tirar e já fazer as coisas rápidas, mas a gente teve que ter essa calma. Né? A cautela com ela. E tudo então, funcionou, né? Os encontros, acho que pra ela era muito mais
aquela ansiedade do que pra gente. E até mesmo a produção, você lembra? A gente fez umas 4, 5 reuniões sentados lá na mesa de reunião que a gente estava conferindo preço, conferindo DRE e tudo, e isso ela não entendia. Ela queria logo... Isso foi um dos medos dela, né? Que ela falava assim, gente... Ela chegou até a comentar comigo algumas vezes assim, nossa, se for para eu fazer agora do jeito que tá fazendo, eu já não consigo, eu fazia no papel, escrito à mão, no caderninho, anotava tudo. Eu falei, mas cresceu, né, Norma? Agora é hora de ficar mais profissional, né? Exatamente. E o bom é que ela permitiu. Permitiu. Isso ela sempre teve uma confiança muito grande. Eu acho que é pelo fato da gente, ela via que a gente estava 100% envolvido. Eu muitas vezes deixei de sair, deixei de ir em festa, eu era jovem. Então, às vezes, as pessoas não entendiam igual eu tive carro muito, muito novo. Só que eu já trabalhava desde que eu tinha 11 anos. Então, o carro não veio por algo sem uma justificativa. O carro veio porque eu precisava ir em facção, eu precisava ir em Belo Horizonte, levar mercadoria. Porque você trabalhou para isso, né? Você já tinha responsabilidade já muito já levava cedo, né? aquilo ali como... Por isso que eu acho que ela entregou, né? Tanto para você quanto para Renata, com confiança, né? Isso. Sempre lá olhando, né? Acompanhando, Sempre. Mas com confiança, né? Até hoje ela ainda vai na empresa. Quer conferir, né? Não tem como. Sempre tá conferindo. Mas isso eu acho que é bom, né? Assim, eu penso que a alma da marca, né, a Arte Livre é dela, né? Sem dúvida. Então, se ela está perto, ela está presente, faz a grandeza da empresa. Né? Total. Mas no período foi uma mudança muito grande pra gente, muito importante. Eu não lembro quanto tempo, né? Mas eu acho que dentro dos 3 anos que a gente já tinha combinado, a gente conseguiu fazer a virada... Sim. Física, né? E dos acompanhamentos financeiros, da formação do preço, né? E você foi muito rápido para aprender, né? Você não tinha aquela dificuldade que às vezes eu enfrento em algumas empresas, que as pessoas temam comigo na hora de fazer o preço de venda, não concorda de jeito nenhum com aquilo. Não, E eu sempre brincava, olha, se não fizer o preço direito, não adianta nada que a gente fizer aqui dentro, porque se vender muito mais com o preço errado, você vai ter prejuízo, ué. É verdade. Não é? Verdade. Mas isso não, eu sempre tive facilidade em aceitar. Até mesmo quando alguns pontos que a gente chegava que eu discordava de você, eu acho o seguinte, se a gente contratou um profissional para poder trazer, né, para poder... Novas ideias, né? A confiança que a gente teve nele ali, você tem que estar totalmente aberto a implementar aquilo ali e testar. Olha, deu errado, eu voltaria com você e falaria, Delma, isso aqui não tá funcionando. Sim, vamos então, mudar, vamos ver rever. O que é. Então, sempre não, a gente sempre foi muito discutido, isso é que eu achava muito bacana do seu trabalho. Não tinha nada que você colocava como regra, que tem que ser assim. Não é obrigado, né? Você mostrava pensando, e né? você dava as possibilidades, em cima disso a gente discutia e você falava, olha, quando você se sentir à vontade, vamos testar que vai funcionar. E foi assim, foram 3 anos pra gente poder fazer a virada da forma que eu queria mesmo, que a gente tinha conversado em 2015. Foi em 2018 que realmente foi 100% efetivado, que a gente sentiu segurança de fazer uma virada do modelo de mercado. Sair da pronta entrega, né, e passar para o pedido, né? Exatamente. Então foi tudo certo, com muita segurança, da forma que isso também você sempre teve muita cautela. Sim, que às vezes tinha um pouco de ansiedade, falava, então vamos logo, vamos fazer isso já. E você falava, não, calma, a gente precisa de ir aos Sempre poucos. Eu penso que a gente tem que preparar o chão, né? O alicerce ficando bem feito, a coisa se sustenta, né? Isso. E esse é um dos pontos que eu acho mais importante e que o livro fala muito. Você é muito focada na parte financeira. Então, enquanto não tinha segurança financeira para virar... Você mesma não recomendava, tipo, por mais que a gente queira fazer isso, por mais que o entusiasmo já estava lá, né? Mas eu falei, espera mais um pouquinho, né? Exatamente. Eu lembro quando você falou, agora pode virar 100%. Que aí a gente analisou as DREs, né? Exatamente, que aí a gente sentou com ela e falou, olha, o que você fez aqui durante 25 anos agora vai mudar. Eu acho que essa foi a maior dor para ela. Foi, sentiu muito. Em falar... Mas por quê? Aí até que a gente sentou, eu já tinha todos esses números, eu já tinha várias conversas com ela e mostrei isso pra ela no papel, da forma com que ela gosta. E ela é inteligente, né? A pessoa que é inteligente, sabe o que é negócio, né? Ela sofreu, mas ela permitiu a virada, né? Exatamente. Então foi esse processo que a gente fez a virada e foi muito...
em estrutura, em organização, que ficou todas as pessoas que visitam lá, até os representantes. Às vezes eles vêm em Divinópolis e representam mais de uma marca daqui, e todos falam, olha, aqui tá muito organizado, aqui tá muito legal e tudo. Eu falo que tudo foi a gente que construiu junto. Você chegava, né, e falava, tem que ser assim. Tudo. E o bonito é você deu conta de aplicar, né? Você conseguiu fazer com que... Porque é uma empresa familiar. E a empresa familiar sempre tem muitas dificuldades, né? Porque não... É a melhor empresa para crescer, é a empresa familiar. Mas sempre tem algumas dificuldades que a gente esbarra, né? E você, com muita inteligência, conseguiu ir, né, dominando isso e fazer a virada da empresa, né? Sem Agora dúvida. é romper. Né? A gente ainda tem um pouco de dificuldade no relacionamento familiar. Mas vai ter sempre, ainda, né, Lucas? Por mais que grande parte das decisões ficam em minhas mãos, isso às vezes é até ruim, porque eu me cobro muito mais do que elas, a todos os pontos que tem errado. Por mais que não esteja 100% na minha mão, eu falo, olha, mas eu que tô tomando a decisão aqui, então eu tenho... Mas uma coisa que tá até aqui no livro, toda empresa precisa de ter um diretor ou uma diretora. Não tem jeito de falar, são 2 sócios, são 3 sócios, são 4 sócios. Não tem 4 cabeças que tem que tomar a decisão, tem que ter um que toma a decisão. E se deu certo, parabéns. Se deu errado, é assumir, né? Porque cai o erro só naquela pessoa que tomou a decisão também. E corrigir o rumo e seguir de novo. Total. Né? E você tem feito isso aí com excelência. Não muda muito do que é a vida, né? A gente tem que assumir as nossas responsabilidades. Teve um momento lá nas mudanças, né, na empresa, eu me lembro de que foi o setor comercial, né? Porque com essa virada de pronta entrega e pedido, a gente precisaria de ter uma gerência comercial, de alguém que cuidasse da equipe externa, né? E a gente passou alguns momentos lá e eu disse para você, Lucas, é você mesmo, você vai ter que ir para a estrada. Vai ter que começar a fazer esse movimento. Como é que foi essa etapa? Exatamente, Delma. Eu vou te falar que essa foi uma das etapas que foi mais desafiador. Porque... E teve que ir para o externo, né? Foi quando sai da zona de conforto ali, né? Do que você tá. Eu gosto da minha rotina, eu tenho rotina. De acordar a tal horário, fazer atividade física pela manhã, e eu deixo meu dia todo organizado. Eu lembro exatamente isso, e sou, assim, eternamente grato ao Anderson, que foi a primeira pessoa que você falou, olha, tem um representante muito bom. Foi aqui de Minas, né? Ele é do Espírito Santo. Do Espírito Santo. Ele é do Espírito Santo. Eu falei, então, aí ela falou, vai com ele pra você ver uma rotina. É porque eu queria alguém que eu tivesse confiança de mandar, né? Porque eu pensava assim, você ainda é muito jovem... Pensei, gente, como é que eu vou pra rua, pra estrada, sem ter alguém pra acompanhar? Aí eu me lembrei do Anderson. Foi do Anderson. Aí fui pra lá, eu lembro indo pra Vitória, e quando eu peguei o ônibus pra poder ir pro aeroporto, eu fui chorando. Falando, meu Deus, o que eu vou fazer lá? O que eu tô fazendo? Aquela mala, né, com a coisa, né? Sempre tive essa questão de mim, de falar, olha, é isso que eu tenho que fazer? Então eu vou fazer. Eu nunca recusei e me neguei a fazer aquilo que eu tenho que fazer. Falava, olha, precisa ser, precisa. Na época não era muito o que eu queria. É lógico porque eu sabia que eu não teria rotina. Então comecei por aí. Fiz essa primeira viagem com ele pra ver como é que era a rotina dele e tudo. E ele te recebeu bem, né? Te ajudou, né? Muito bem. Foi uma pessoa, assim, excepcional. E a partir de então eu comecei com a minha equipe. Então eu falei, agora, perfeito, é essa rotina, é isso que eu tenho que cobrar, pra eu ver o lado dele, como é que é a vida dele aí, sem ser alguém da minha equipe, porque a minha equipe, eles podiam maquiar algo, fazer algo assim. E foi, e aí eu comecei a minha rotina, foram 2 anos, assim. Pesada, né? Muito, era muito, não tinha rotina, não tinha muito, um horário fixo. Eu saía, eu lembro de eu sair domingo. Comidas muito diferentes, né, camas muito diferentes, né, Lucas? Exatamente, eu saía no domingo à noite, ia a grande parte da nossa equipe estão norte, nordeste, algumas no sul. Então viajava no domingo, retornava no sábado de manhã. Aí eu passava na fábrica, tava tudo... a gente já estava muito organizado, a estrutura. Então já tinha as coisas lá que eu tinha que só acompanhar, verificar, financeiro e tudo. Fazia uma mala e domingo eu tava no aeroporto de novo e ficava mais uma semana. Porque eu procurava acompanhar ao máximo
eles durante a semana toda. Então ficava... Conheceu clientes que já eram clientes da empresa, clientes novos. Mercado, Viu como é que muito estava o não. mercado, outras concorrentes, que a gente às vezes acha que não existe. E o principal, a gente vê como que é o mundo mesmo em algumas regiões. Eu lembro que eu estava no Pará, e eu conversava com um representante nosso que a gente tem lá, e às vezes eu falava, olha, ele não tá falando verdade comigo. Eu falava, eu preciso conversar com você. Ele falou, Lucas, eu tô indo pra uma cidade, eu chego lá daqui 2 horas. Aí, na época, eu tava um pouco inseguro com ele, eu falei, olhei no Google Maps, né, aqui com tecnologia, Mapinha falei, sentado, né? 30 quilômetros, 2 horas. Falei, não, tem alguma coisa errada. E quando eu fui lá, ele trabalha na região da Transamazônica. Foi que eu fui ver. Uma região assim, que a gente não imagina, a gente que tá aqui. Porque a gente aqui, 30 quilômetros, a gente chega aqui, muito 20 rápido. minutos. Estrada de chão, tem que pegar Buraco. balsa, carro. E aí que eu fui Entender, ver como é né? que realmente acontece. Então, viajei muito. Basicamente quase todos os estados que a gente tem representante. Eu fui, visitei, fiquei durante 2 anos vivenciando o mercado. Lucas, como é que foi escutar o cliente falar mal do produto? Mal no sentido assim, de falar do defeito, de falar às vezes da entrega, de falar da roupa que talvez não esteja na cor que eles estavam esperando, ou a modelagem não está adequada como eles queriam. Como é que foi escutar isso? É uma parte difícil, que a gente tem uma empresa como se fosse um filho, né? Então a gente acha que não Depende. tem, não pode pôr defeito e tudo. E eles falam mal, não tem alguns que não tem, assim, Escrúpulos. 0, 0, 0. Eu lembro, foi muito marcante pra mim uma vez em Alagoas. Eu tava com um representante nosso lá, a gente foi visitar um cliente, a gente esperou o cliente o dia todo pra ele poder Chá de nos cadeira. atender. Total. Era uma loja muito boa. E essa cliente, ela fez a gente apresentar toda a coleção, mostrar todo o mostruário e no final colocou defeito em tudo. Nossa. Então, assim, eu escutava sempre com algo positivo. E Será você estava que se realmente... apresentando como? Como gerente? Não, como dono da empresa. Como dono. Isso. Sim, sou Eu o diretor dono, da eu tô empresa. aqui, tô acompanhando a minha equipe comercial e tudo. Então, eu quero ver realmente como é que tá o mercado. E falava com elas. Pode falar o que você quiser do produto. Eu não tenho problema em ouvir. Então, sempre anotava. Todas as vezes que eu fazia visita, eu anotava no celular, mandava para as meninas aqui da criação, falava, Pra sua estão falando irmã, isso. pra sua mãe, nossa. Filtrava aquilo que eu achava que fazia sentido. Porque às vezes o cliente ele coloca o problema no produto por não querer comprar. Algumas Sim, pessoas, às vezes elas não não é uma assumem, verdade, falam, né? olha, eu não quero, não posso e tudo. Então, mas eu vi muita comparação de produto, às vezes com algumas marcas, e eles têm muita mania de comparar preço. E uma das coisas que eu falei muito, e hoje eu vejo os representantes falando, defendendo olha, você quer comparar esse produto? Você tem que comparar produto igual. De marcas diferentes. E eles tinham mania, às vezes, de ir lá e comparar uma t-shirt de uma marca com um vestido da nossa marca e falava, olha o preço tá o mesmo. Eu falava, não, mas... É uma t-shirt, é um vestido, é. Exatamente. Mas ouvi muito sobre críticas, sobre melhorias e tudo, e aí que a gente vai moldando e trazendo. Então, sempre escutava com educação. No final, engolia ali e o representante às vezes falava comigo, tá ruim, né? Eu falava, não, imagina. A gente, tá ruim, mas eu aguento, né? A gente tem que estar aberto a ouvir mesmo e sempre trazia aquilo como crítica. Mas comparam muito, falam muito sobre essa questão do produto que tá ruim. A gente tem que saber ouvir. A gente também não precisa ter um ego muito elevado em achar que o nosso produto é o melhor, só porque foi feito ali. E se você está encarando o mercado, tá ali para ver, ter essa receptividade, hoje eu entendo assim que é muito melhor para que a gente cresça, a gente escutar aquilo que está ruim para a gente corrigir, do que ficar escutando só coisas boas e às vezes não é a verdade que está aparecendo ali. Total. Né? Teve um representante que eu viajei, ele faz o Tocantins e uma região do Pará. E o pai foi representante durante muitos anos. O pai aposentou com 50 anos de estrada. Nossa. Então, na época, ele morava em Goiânia, aí o pai saía, viajava todo o Tocantins, viajava o Pará e voltava. Ficava 3, 4 meses fora de casa. E ele me falava sobre isso, Lucas. Eu sempre viajei com meu pai,
Foi muito legal essa viagem com ele, que eu peguei um histórico de como é que era a representação. E hoje é muito fácil. A gente chegava no cliente, não tinha o que comprar, não tinha nada. Ele falava, a gente ficava, mandava os pedidos por fax. Em algumas cidades tinham fax. Passar com a letra muito recebia os ruim. pedidos e enviava para a fábrica. A gente tinha um escritório em Goiânia. E foi muito bom ouvir dele. Ele falava, hoje o modelo de mercado é outro. E olha só o que eles faziam, Delma. Tinha tanta dificuldade na entrega que o pai passava vendendo 2 a 3 meses. Depois as fábricas mandavam toda a mercadoria para Goiânia e eles voltavam entregando. Num caminhão. Tinha esse hábito de um caminhão, né? De vir Porque buscar. não tinha facilidade nem em logística. Aqui em Divinópolis acontecia isso hoje. muito. Conheci escritórios de representação que faziam isso. Vendia e vinha a turma dele fazendo entrega. Exatamente. Olha o risco de uma coisa nesse sentido, né, Lucas? De colocar um volume gigante de faturamento em um único caminhão. Em um caminhão. Então foram 2 anos que eu fiquei, tive muitas pessoas que participaram da minha vida nesse período, que foram muito compreensivas com tudo, inclusive a Renata também, a minha mãe, porque eu estava ausente, né, e ali sempre foi eu que tomava a decisão. Aí tive ótimas pessoas lá internas também, que eu tinha um contato direto, que eu tinha extrema confiança. Suas lideranças, né, que você falava, contratou. vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. A gente, né, já tinha, telefone já era muito fácil, mesmo não pegando em alguns locais. À noite eu sempre alinhava com tudo, olha, vamos fazer isso, fazer aquilo. Não deixei de passar o direcionamento, que eu não tinha. As estratégias você dava a direção. Mesmo distante, então viajava, eu lembro que eu sempre fazia 3 semanas e pausava uma. Tem que ter vida também, né? Tipo assim, até mesmo para eu me organizar, ver como é que tava, que eu tinha, eram 24 representantes, então eu estava com 1. E tinham 23 ali, então eu tinha que olhar como é que estão as metas desses. Sim. Quais foram as visitas que esses clientes fizeram? Eu precisava ficar uma semana conversando com todos. Se estava batendo a meta geral também, que a empresa tinha necessidade, né? Exatamente. E foi, assim, um aprendizado muito grande, não só comercial, mas para a vida mesmo. Para a vida. Para a vida mesmo, de ver como é que era uma rotina. E às vezes as pessoas falavam comigo assim, não, deve ser ótimo, né? Eu falava, olha, a melhor coisa que você estava passeando. Isso. A melhor coisa que tem é a gente viajar de férias para descanso. Mas você ter uma rotina de trabalho é muito ruim. Eu tava até no Pará, em Santarém. Aí o Santarém na época tinha 2 voos. Chegava e ia embora. Aí eu cheguei para poder vir embora de lá, isso já era no sábado, 2 horas da manhã, era o único voo. Eu já tava 2 semanas no Pará. Porque eu emendei, falei, vou ficar por aqui já, que é melhor do que eu voltar. Aí quando eu fui pegar o voo, meu assento estava interditado, não tinha cinto de segurança. Você não pôde vir embora? Não, eu chamei chamei o comissário e falei com ele, olha, aí ele falou, a gente vai ver, senhor, porque senão o senhor vai ter que ficar para o próximo voo. Falei, eu não posso ficar para amanhã, eu tenho que ir, fazer as malas, que amanhã, que seria no domingo, eu já vou, eu tenho que ir. Outro compromisso e tudo. Mas não vai ter como. Foi a única vez que eu falei, olha, em hipótese alguma eu fico aqui. Aí tinha uma pessoa que ele era funcionário da Azul, que ele foi lá dentro da cabine, e aí eu peguei o assento dele. Então, senão teria que ter ficado. Então, é o tipo de coisa, igual, que as pessoas falam, olha, e isso é muito ruim, entendeu? Quando a gente fica lazer, né, agora você fica sempre muito tempo em aeroporto, voo cancelado, e ônibus também, imprevisto. E o bom de você nessa decisão, assim, você tinha que ir, você deu o seu posicionamento, eu vou, de qualquer jeito eu tenho que ir. Comigo não tem isso de que... E eles resolveram arrumaram uma forma de ser dessa vez eu falei, eu não posso ficar. Não era nenhuma questão de escolha. Eu realmente não podia, porque no domingo, 7 horas, eu tinha que ir para Porto Alegre. E isso é tão bom, assim, isso é uma experiência de vida, porque você é um diretor de empresa que tem um estilo de administrar que eu adoro, né? Você é muito cuidadoso com as pessoas, o jeito de falar, o jeito de pedir, um cuidado grande. Mas quando tem que ser para você também, você se posiciona e a coisa precisa acontecer. Sem dúvida, né? Isso aí tem que ser. Eu procuro entender o máximo lado das pessoas, até o ponto em que aquilo ali está prejudicando a operação. Não te atrapalhe. A gente não pode deixar. Entendo, são pessoas, e esse é o grande desafio que a gente tem hoje, né?
Eu acho Gerir que as pessoas é a gerir as parte mais pessoas difícil. é a parte mais difícil. A gente vive muito isso. Eu vi até esses dias, foi bem interessante. Que essas inteligência artificial, né? Eles colocaram em cima de um prédio, tipo inteligência artificial, construa um prédio igual esse. Então ela pode até te ensinar como que tem que ser a fundação, como que vai ser, mas quem vai executar o processo ela te mostra. São as pessoas. É o humano, né? É o humano. Então isso não existe uma inteligência artificial que vá substituir. Sim. Então, foi um prédio muito grande, a construção dele, eles colocaram isso lá. Inteligência artificial. Acho que foi. Eu não cheguei a ver. Eu vou te mandar a imagem nossa, depois. essas histórias são muito inspiradoras, né? Toma um pouquinho de água. Hoje que vou te fazer foi. Depois, Na época foi bem difícil. Nossa, eu imagino, né? Porque a gente chegou a conversar algumas vezes, eu falava, Lucas, é assim mesmo? Você vai viver uma experiência, porque depois, na hora que você estiver conversando com a sua equipe, saber contratar e demitir, porque a equipe externa também precisa acontecer isso, né? Porque a pessoa vai te dando um tanto de desculpa. E você não contrata pessoas para te dar desculpa, você contrata pessoas para te dar resultado, né? E você sabendo, tendo vivido, você vai saber o que é verdade e o que não é. Total. Você melhorar essa equipe sua, né? As pessoas, não só comercial, né? As pessoas são contratadas para resolver problemas. Então, não importa qual. O representante é comercial é contratado para resolver um problema de venda. Da mesma forma que a costureira é contratada para resolver um problema de produção. Então, para resolver. Todo mundo tá ali para poder resolver alguma. Realizar, né? Vai realizar a tarefa para que seja conectada tudo e a marca chegue ao cliente no tempo, na quantidade, na qualidade que está sendo definida no planejamento. Isso, né? Exatamente. E você tem mais uma fase agora, uma mudança, né? Com esse mundo tecnológico que a gente está vivendo, né? Isso aconteceu antes da pandemia, você já começou essa evolução, né? Conta pra gente qual foi a sua visão, né? A sua percepção. Lá em 2015, antes de 2015, você teve uma percepção de querer mudar o posicionamento da marca, né? Da empresa, de mudança de foco na questão de venda. E agora, com a tecnologia, você também já viu outros horizontes. Exatamente. Conta pra gente. E até foi parte do que eu vivenciei do mercado. Eu sempre gostei de computador, sempre me vi muito nesse mundo de tecnologia. Nasceu na tecnologia, né, Lucas? Exatamente. Então, eu comecei a ver ali uma necessidade, porque grande parte dos clientes que a gente visitava, eu via que eles não estavam só recebendo quem estava ali. Eles já olhavam para a internet e falavam, tem essa marca. Eu falava, olha, então, eles não estão aqui. Instagram também ou estava mais no Google? Não, ainda tinham. Eles já tinham isso muito forte com eles. Então, eu peguei e falei, olha, tá tendo um grande consumo nessa parte de internet. O cliente, ele tá aqui no interior da Bahia, numa cidade muito pequena, mas ele tá consumindo internet, ele tá comparando a minha marca com outras que às vezes nem estão batendo na porta dele. Então, eu comecei a ver essa necessidade. Eu sempre tive essa vontade de vender pela internet. E comecei ali, foi mais ou menos em 2018, 2019. Antes da pandemia, então. Antes da pandemia. Site da nossa própria marca, da Arte Livre, e vender pela internet. Aí eu tentei contratar uma consultoria e eles não pegaram o projeto por ser novo. Então eles não estavam na etapa. Prontos, né, para isso, né? Exatamente. Não queriam startar novos projetos, porque é muito difícil você startar um projeto novo de e-commerce hoje. Imagina em 2018. Pensa. Em que a gente Mas essa ilusão que se tem aí, que fica vendendo na internet, que é só você colocar o produto lá, e aí você vai vender de noite, né? Você vai dormir, no outro dia vai ter o dinheirinho caído na conta. Exatamente. Não é verdade, né? Quem dera se fosse simples assim. Então a gente pegou e eu comecei a fazer tudo sozinho. Então, mais uma vez, contra a vontade da minha mãe, eu contratei uma consultoria, porque era muito caro. E ela falava, eu não acredito muito em vender assim, uma por uma. Não, ela não consumia a internet. Né? Então, ela foi totalmente contra. Eu lembro que uma vez a gente sempre tomou decisão juntos. Então, a gente chegou uma hora que eu falei, a gente vai precisar votar.
Entre vocês três. Entre nós três. Então, a decisão foi que não fosse contratado, mas eu falei, eu tiro... 2-1. Eu tiro do meu. Falei, eu tiro do meu pro Labore, se for preciso, para eu poder pagar isso daqui. Você pagou o preço? Paguei. Falei, se não der, eu vou pagar. E aí, foi. No fim, quem assinava era eu, e falei, então vamos. Aí elas falaram, não, então ok. E a gente começou ali, foram 2 anos, até 2020, na época da pandemia. Que foi quando realmente elas viram a importância. E ninguém sabia dessa pandemia, né, Lucas? Ninguém Porque dá uma impressão assim, o Lucas está sabendo que vai acontecer. Não. Não, eu sempre via muito, Delma, onde as pessoas querem consumir. A gente, hoje, esse é o grande desafio dos empresários. Você passou a olhar para fora da empresa, né? Você não estava focado ali na operação, você já sabia olhar para o lado de fora. Exatamente. O que eu via muito isso no mercado? Às vezes eu chegava em uma loja em que o cliente tinha feito uma compra da nossa marca, de alguns produtos, e os produtos não tinham girado. Eles usavam, não girou, sua mercadoria não girou na minha loja. Eu comecei a olhar assim, olha só, a gente tem um mostruário com 100 produtos diferentes em que ele pode escolher. Se ele não fizer a compra certa, o problema é a minha marca. Só que ele comprou errado. Eu tenho vários produtos. Ele, inclusive, não conhece os clientes dele, né? Porque é isso que ele compra errado. Então, eu comecei a falar assim, tá, vamos lá. Então, tem alguém que define o que vai ser consumido aí. E comecei a olhar muito para esse lado. Foi aí que eu falei, olha, vamos começar. E a gente já tinha essa demanda. Como que eu faço para comprar? Porque o Instagram já começou a ficar muito forte. Você começou a investir no marketing, né? Isso, e sem retorno. Investia já em Facebook, fazer tráfego pago. Já fazia tráfego, né? Quase ninguém fazia. Hoje a gente tem uma quantidade de demanda local. grande. As pessoas ainda não sabem, né? Assim, a grande massa ainda não sabe, mas... Não sabe. E aí, quando eu comecei lá, eu aprendi fazendo isso sozinho. Então, essa consultoria, eles explicavam a estrutura de como é que tinha que ser um e-commerce e tudo. E foi. Você fez o site, você fez tudo sozinho. Foi tudo desenvolvido interno lá. Tudo desenvolvido interno. Tinha a ajuda deles, claro, mas eles eram ao mesmo formato que a gente faz. Eles ainda é menos próximo do que você. Eu tinha uma reunião com eles 1 hora semanal em que eles passavam o que tinha que ser executado. E online. Online. E comigo era presencial. Era presencial, né? A gente vivia ali junto, tudo. Né? Começava a executar. Então, fomos executando aí. Foi. Eu tava até conferindo que eu tenho histórico lá, quando a gente começou agora, em 2018, o quanto era fácil, digamos assim, vender na internet. O quanto era ainda mais fácil. Menos concorrido. Porque ninguém anunciava, ninguém fazia tráfego. Então, as marcas que faziam tudo que você fazia era mais simples. E hoje tem marcas que pagam até muito caro para o tráfego, mas não tem retorno, mas isso atrapalha quem está fazendo. É leilão, né? Não é? O leilão desorganiza, né? Exatamente. Então a gente começou, foi 2019, e aí veio 2020, que foi a pandemia. Então a gente produzindo, tudo normal. Eu lembro que foi inverno. A coleção de inverno. Foi 18 de março, né, de 2020. Exatamente. E eu com muitos pedidos dentro da fábrica já, eu peguei e falei, vou confirmar com todos os clientes esses pedidos. Liguei para todos ali em fevereiro. Não cancelaram direto com você, não. Você fez o contrário. Eu lembro de ligar para todos e confirmar. E aí eu não parei a fábrica. Todo mundo parou ali. Como todo mundo confirmou, eu falei, vou continuar. Eu fui parar a minha produção 2 ou 3 meses depois. Que já estava todo mundo parado. Não, era pra gente poder entregar o inverno. A gente entrega inverno até maio, mais ou menos ali. A gente pode finalizar. Final de abril, né? Início de maio. E aí, quando eu fui faturar, já estava tudo fechado. Tudo fechado. As pessoas não estavam recebendo, né? Correio e nada sendo nada. Entregue, eu tava com estoque abarrotado. Nossa. Assim, não tinha mais espaço. Foi assustador aquilo, né? Muito, principalmente para elas. E aí que a gente, tudo fechado, aí teve aqueles programas do governo pros funcionários, né, pra gente poder... Falei, olha, agora é hora de parar, não tem mais o que fazer. E eu lembro de eu entrar e sentar e falar, o que eu vou fazer com esse estoque? Vontade de chorar que dá, né, Lucas? O produto de moda feminina, ele tem essa questão que é quase perecível. Tendência, a mulher não quer usar, talvez no ano que vem, um produto que a gente tem hoje. Então, foi aí que a gente pegou e falei, site.
site. Foi o momento. Foi a salvação, né? A salvação. Então eu fiquei com uma pessoa, a gente cadastrou tudo, que eu não deixava o negócio da internet atrapalhar a minha representação. Sim. Só que como tinha tido cancelamento, basicamente ninguém tinha recebido produto de inverno, Aí você pegou o cadastramos estoque tudo. que existia. E cadastrei na internet. E foi aí que elas viram. Aí que elas viram acontecer. E o bom de você já ter tido o treinamento antes, porque se fosse começar ali... A gente já estava ali. Então foi quando a gente realmente que elas viram a importância da internet e agradeceram uma decisão que tinha sido tomada 2 anos atrás. Porque muita gente tentou começar naquele período. Sim. E tudo leva um prazo, né? Tudo leva tempo, né? As pessoas às vezes acham que mudar ou fazer a mudança, a transformação é assim, não, hoje eu tenho. Mesmo que você tenha dinheiro para o investimento, ela não é de um dia para o outro. Não né? é de um dia para o outro. Tem que ter todo o preparo, toda a base, né? Que você já tinha feito de site, de cadastrar, de entender como é que faz, o que já deu errado, o que tem que refazer, né? Total. Então aí que a gente começou mesmo a mais forte na internet. Que eu lembro que quase não sobrou nada. Ficou todo mundo em casa, todo mundo fechado e eu não tinha produção, mas eu tinha 2, 3 pessoas lá que a gente ficava para embalar pedido e enviar. Então foi aí que a venda na internet começou muito forte. Olha, e foi um marco mesmo para o mundo, né? Essa evolução tão mais rápida, porque a internet já vinha, né? Essa evolução tecnológica já estava vindo, né? Já. E na pandemia que ela foi uma velocidade muito maior. Foram 13 milhões de pessoas que fizeram a primeira compra em 2020 na pandemia. Olha, você vê. Então as pessoas começaram a ter o contato ali. E aí o que aconteceu? As empresas que não estavam preparadas ou que já não viam aquilo ali, não conseguiram acompanhar o time. Tem empresa que, eu tenho um exemplo que eu sempre dou, faturava com 3 mil funcionários, faturava 500 milhões ano, ela morreu. Simplesmente ela morreu porque outras vieram andaram mais depressa. Já com esse foco. As concorrentes, elas não tinham lojas. O foco dela já era a internet. Já nasceram online. Então, quando essa tentou correr, então um grupo que faturava aí 45, 50 milhões mês, não conseguiu. Tinha caixa? Tinha caixa. Tinha estrutura? Tinha. Mas não conseguiu acompanhar o time. Então, a gente conseguiu fazer isso muito bem. Eu sou assim, graças a Deus eu tomei essa decisão lá atrás, já vendo que o mercado queria consumir. Né, Lucas? Você está administrando uma empresa, né, de uma forma diferente, né? Hoje a gente vê muitos empresários, você está aí participando, né, do sindicato e vê tem muitos amigos empresários, né? A gente vê que tem muitos empresários que ainda estão focados dentro da empresa fazendo operação. Sim. Né? Quer fazer pagamento do funcionário, quer comprar o cartão do ônibus. Ao invés de deixar isso, né, com a equipe, ter uma liderança para resolver pequenas operações, ter confiança e treinar a pessoa para isso, para que realmente sente na cadeira de diretor e diretora e faça a empresa ter um olhar interno controlando, mas um olhar externo de novas ideias e um futuro aí para frente, né? Porque senão vai ficar para trás. Eu até iniciei na época o meu contato, a gente sempre foi filiado, né, ao sindicato, que é o Sinveg da indústria daqui de Divinópolis. Sim. E eu não consigo ficar parado, então a fábrica estava parada, na parte da manhã a gente conseguia fazer a expedição dos pedidos e a parte da tarde, bem dizer, ficava à toa. E aí o sindicato começou a fazer máscara. Então as facções, as empresas começaram a fazer máscara. Eu ajudava muito buscando e levando. Foi aí que eu comecei o meu grande contato mesmo com o sindicato, ajudando. Eu lembro que ainda... Você tem esse lado, ainda das falava conexões. assim, a gente tem que te pagar a gasolina. Eu falava, não, imagina. Vamos colocar essas máscaras aí. Cooperação, né, Lucas? E eu queria acabar, né? Apesar de não ficar na minha mão, o que eu posso fazer para acabar com isso? Eu buscar e levar máscara em alguns locais para poder fazer com que essas máscaras cheguem mais rápido na mão das pessoas, ajudar o problema, né, que estava acontecendo. Né? Então foi aí que a gente, com esse intuito em ajudar, buscando e levando as máscaras e tudo, que eu comecei o meu contato maior e depois até me tornei, sou um dos diretores lá.
E hoje o meu foco muito lá, sempre que eu vou em reunião, é essa pegada para as empresas de Divinópolis. Olha, a gente precisa de começar a trabalhar na internet. E não importa, a internet ela não é só a venda para a pessoa, para o consumidor final. Sim. Ela é no geral. No geral. Né? O mundo hoje está muito mais globalizado do que as pessoas imaginam. Deu uma evolução muito grande com a pandemia, mas ainda tem muita gente no seu próprio mundinho, né? Exatamente. Isso não volta. Essa evolução que a gente teve, ela não volta. Então, existe muito time em que as coisas na internet elas vão acontecer. A Siri, que é da Apple, que é a inteligência artificial, ela foi criada em 2011. Olha. Então, olha quanto tempo tem. Tem 12 anos isso. A Alexa, 2014. Se a gente for pegar, isso se tornou mais comum em 2018. Então, até o time de lançamento na internet, você tem que ver se o público está preparado para receber aquilo ali. Só que hoje as empresas que não estão preparadas para poder receber e aceitar que a forma de consumo ela vem mudando, é muito difícil de conseguir acompanhar o mercado. A gente vê que já está ficando obsoleto, né? Se a empresa não está nessa mudança que ocorreu depois de 2020, porque foi o mundo que mudou. Um marco, né? Não foi assim, Brasil, foi o mundo, né? Eu vi uma reportagem mostrando o quanto as pessoas aprenderam rápido a mexer com o Pix, a abrir a conta digital, porque o próprio governo depois começou a fazer pagamentos pelo digital, porque não dava conta de fazer as transferências financeiras fisicamente, né? Imagina a fila que viraria e não podia ficar em fila, né? Por causa da Covid. Exatamente. Então, uma evolução forçada, mas que fez uma virada de chave. É isso. Né? E hoje a gente vê, antigamente a gente via o consumo só para alguns produtos, hoje não. Supermercado, tudo. Tudo. Por quê? Não é que as pessoas querem deixar de consumir presencial. Às vezes pela praticidade, pela falta de tempo. Então tá levando elas a fazer, olha, ao invés de eu ir ao mercado, eu vou comprar aqui, eles vão entregar lá em casa no horário agendado, um horário que eu tô lá, então eu já resolvo. Uma coisa que eu percebi, assim, e você com a empresa de confecção já deve estar pensando nisso também, porque é uma forma também de venda, porque você está trabalhando com e-commerce, onde o cliente vai entrar na internet e comprar. Você tem a equipe de representantes comerciais que vão até alguns clientes, mas tem a limitação geográfica para chegar até o cliente. De ter uma central de atendimento para que mais pessoas possam comprar o seu produto a partir da sua empresa. Porque mesmo com a tecnologia, com a inteligência artificial, nós humanos gostamos de escutar a voz humana, né? De alguém que possa me contar como é que é esse vestido, como que é isso, como é que é aquilo. Então, mais um canal de venda que você pode explorar dentro da sua empresa, porque já está uma estrutura muito pronta, de permitir outras pessoas, cidades que às vezes o representante não consegue ir lá pela geografia, né, por essas estradas que ainda continuam, né? Nós temos uma condição de estrada no país, nós estamos em Minas, a gente vê estradas melhores, São Paulo, mas tem regiões do país que as estradas continuam muito ruins. E essas pessoas lá naqueles lugares querem consumir, né? E então é essa central de atendimento que você pode fazer a partir da sua empresa. E muitas pessoas com a pandemia foram demitidas, perderam o trabalho. E aí apareceu o home office, né? Isso. Então as pessoas com home office, elas estão criando as suas rotinas e não querem mais ter esse tempo de sair de casa, ir lá na loja, estacionar, gastar com o carro, ir lá para experimentar a roupa. Elas querem usar essa forma de internet para comprar. Hoje compra-se pelo WhatsApp, né? Eu vejo lá em Araújo os açougues. Você liga para o açougue, você pede o que você quer, entrega na casa da gente. Mas para que eu vou sair na rua, né? É uma forma nova e a gente precisa explorar os empresários que têm, que seja confecção, que seja o produto que fizer, né? Entrar nesse conhecimento, né? Perder um pouco do medo, porque realmente dá medo, a gente, né? É muitos números, é muita informação que a gente tem que fazer na internet, mas aquele que não consegue, que não sabe, pede ajuda, né? Isso. O sindicato aí, o Sinveg, não sei como poderia fazer os movimentos, né? Tem treinamento em grupo lá para várias coisas. Para ensinar isso, pra né? ensinar.
Eu vejo você, assim, tá de parabéns, né? É um empresário que eu admiro. Vi Obrigado, crescer Thelma. muito, né? Vi amadurecer, vi tomar uma postura mesmo de empresário grande, que tem toda a condição de crescer para o país, né? E isso vai agregar muito valor para as pessoas que trabalham com vocês e para o país em si, né? E já está dentro do sindicato, então, assim, acho que fazer os movimentos de ajudar a cidade de Divinópolis a se desenvolver, né? Ver os empresários que querem, que têm esse amor pela marca que criaram, amor pela empresa que abriram, e entrar num novo movimento agora para se adaptar com o novo, né? Com a modernidade, com o futuro que já está aqui, né? Tá. Essa semana eu estava no evento, até falei sobre aquele desenho da família Jacksons, lembra? Uhum. Você é tão jovem, mas lembra desse desenho, né? De a família chegava no carro, Isso. apertava o botãozinho, o carro virava uma mala, né? Ele ia subir naquele canudinho lá, que ela era sugado para chegar em casa. O cachorrinho era robô, né? Conversava no interfonezinho, já aparecia a imagem, né? A ajudante da casa era robô. Era robô, né? Então, assim, hoje nós já estamos vivendo um futuro, né? A gente sempre ouviu, eu ouvi, hoje com 54 anos, eu sempre escutava que o Brasil ia ser um país do futuro. Você com 30, escutava também, né? Então, não é que a gente vai ser o futuro já está, Sim. né? E os empresários precisam ter essas inspirações com diretores jovens como você, para trazer para dentro da sua empresa essa adaptação para esse moderno, para essa tecnologia, para a gente evoluir, a gente crescer, né? Se tornar mesmo uma potência, né? O Brasil é um país que tem toda a condição de se tornar um país de competição, né? Temos e devemos aqui, né? A gente pega a estrutura que a gente tem, a gente tá total. A gente precisa de simplesmente olhar onde o nosso produto quer ser consumido. Uhum. Então eu falo muito isso para as pessoas e uso muito exemplo de locadora de filme. Entendeu? Eu tive duas tias que tiveram locadora de filme. Aquela de rebobinar, de devolver rebobinado. Fita cassete, depois foi DVD e tudo. Uhum. Então se a gente for pensar na evolução que teve, o que aconteceu? Às vezes os empresários que eram, né, dessa parte, se perguntam, o que eu fiz de errado? Nada. Nada, é o tempo que mudou, né? O tempo e o consumo. O modelo de consumo. Aí você vai pegar, as pessoas falavam, por que eu vou lá, tenho que me deslocar, eu tenho que alugar um filme, eu tenho que pagar multa se eu não devolver. Uhum. Rebobinado também pagava multa. Pagava multa. Se eu posso aqui pagar uma assinatura e assistir o que eu quiser, na hora que eu quiser e tudo. Então, essa evolução, ela vem acontecendo muito rápido. E virou outro tempo, não é? A gente hoje gasta tempo com outras coisas mais prazerosas ou mais produtivas. Total. E não mais de pegar o carro e ir ali buscar uma coisa, porque isso aí já não ganha. Não, né? Já não vem mais nada. É música, a mesma coisa. Antigamente a gente tinha fita, aí depois teve o CD. Hoje os carros não saem com nada, não tem lugar para você colocar o CD. O que o carro precisa ter hoje? Uma conexão com o telefone, via Bluetooth, e aí você tem na palma da sua mão quantas músicas você quiser. Eu lembro uma coisa que marcou muito foi quando o Steve Jobs lançou o iPod, em que era pequenininho e ele falava, você tem aqui músicas no seu bolso. E a gente fazia o quê? Eu tinha aquele Discman, você tinha que andar com um monte de CD. Eu já falava, olha pra você ver, acabou. Agora você tem aqui na palma da sua mão. E CD durou pouco tempo, né? Lembra do disco de vinil? Aquilo durou anos. O CD, eu não sei quanto tempo, mas assim, parece que ele nasceu poucos anos e ele morreu. O DVD, né? O DVD foi porque o DVD ele veio do CD e era uma forma de filme. Qual que era o diferencial dele? Qualidade de imagem e você não precisa rebobinar. Só que foi algo que as pessoas já estavam em uma outra etapa de formato de consumo. Então, as empresas que não se atentarem, né, para isso, de que como que o consumidor, e eu não digo isso só falando em consumidor final, eu digo isso falando no meu caso, que é o representação. O lojista, talvez, ele quer atender o representante onde? Olha, faz aqui para mim o catálogo e me manda que eu não vou perder tempo te atendendo. A gente até fez esse ano, que foi o quê? Uma live. Chamada de vídeo, às vezes, apresentando. A gente fez uma live de apresentação de todos os produtos.
Então, todos os representantes nossos, eles têm esse link, ele pode encaminhar para o cliente. O cliente, ele já vai ver gravado. No tempo que ele pode assistir. Quando ele quiser, pausado quantas vezes ele quiser, sobre cada um dos produtos. Isso trouxe um diferencial muito grande para a própria equipe. Porque os representantes, que são aqueles que são mais dedicados, eles sabem tudo do produto. Pois é. Eles decoraram o que a equipe de criação falou. As palavras novas, né? A tendência nova. Exatamente. Então, a gente, ao invés da visita, às vezes o lojista já pega ali, através daquilo ali, e já passa para o representante. Eu quero isso. Pensa a produtividade, né? Porque se ele tivesse que andar 50 quilômetros, 100 quilômetros, atender 2 clientes por dia, nessa forma ele pode atender 4, Total. 5. Exatamente. E aí a gente olha o lado do próprio lojista. Vamos pensar o lojista. Ele tá ali, ele tem a empresa dele, ele fica às vezes uma semana só atendendo, olhando. Ele tá cansado. Às vezes ele é o próprio vendedor da loja, né? Ele tem que parar, perder venda para atender o representante. Exatamente. Então todas as empresas, elas podem sim se beneficiar da tecnologia de todas as formas. E eu vejo que ela tá aí para melhorar a vida da gente, né? A gente tem que ter esse olhar de como ela pode melhorar e a empresa ficar mais produtiva, atender o cliente com excelência, né? Porque parece que antes tinha tanta tarefa para fazer que a gente esquecia do cliente, né? Que é agora, o que puxa. É ali, o que né? puxa, é o que sustenta a empresa, né? E uma coisa que eu vejo hoje, mesmo com tanta tecnologia, e isso não mudou, é o empresário ainda ter o controle financeiro, né? Saber fazer seu preço de venda, saber controlar o seu caixa, né? Manter um controle de fluxo de caixa adequado para que sustente a empresa, para que ela vá fazendo o lucro ser investido e sobrar para que os empresários possam investir, né, em outros investimentos pessoais, né? Porque só a tecnologia, a gente fica focado só nisso e não ter o controle aqui físico, né? Numa ótima planilha ainda de Excel para fazer as conferências, né? Porque a gente tem o sistema que pode ser feito, mas, né, você mesmo ainda continua lá com o Excel. Deixa eu dar uma conferida aqui, porque ali a gente parece que põe a mão na coisa, né? A maior invenção que existe para mim. Eu aprendi em 98 o Excel e até hoje, assim, eu tenho aprendido, né, aprofundado no conhecimento dele e acho ainda fantástico para fazer planejamento e controle com Excel. Sem dúvida, Delma. Isso é uma coisa que foi até muito, que eu sou extremamente grato também para você, que a gente chegou e você falou, você tem que ter salário. O Prolabore, ele é fixo, né? Que essa é a grande confusão. E desde então a gente sempre fez isso. Sempre fez isso. Todo o restante da empresa fica lá. É caixa, é lucro. E aí você até fala, olha, vamos ver o momento em que a gente pode dividir esse lucro. Só que o nosso salário, que é o Prolabore, ele é como se fosse uma... E às vezes as pessoas não entendem isso, Não entendem. Eles acham que nem tem Prolabore, né? Tem uns que falam assim pra mim, eu não tiro nada daqui da empresa. A hora que vai levantar, a gente vê o quanto tá tirando. Mas desde que a gente começou ali, que a gente definiu o valor do Prolabore, eu lembro que eu ainda ficava, eu não posso aumentar meu Prolabore. Você falava ainda não. Só se der lucro no ano que vem, né? Então isso foi uma coisa que a gente definiu muito bem. Foi isso que fez a gente, em período igual da pandemia, por exemplo, que eu lembro E também foi muito marcante dessa questão financeira para mim. Que a gente parou de receber. Simplesmente eu parei de receber de todos os clientes. Eu fui até na psicóloga, eu faço constante, mas esse período ficou mais intenso, porque isso me... Abalou, né? Abalou. Ela virou para mim e falou, para de cobrar. Não vai fazer diferença. Essas pessoas não têm condição e tudo. Ela falou, se você precisar, vai tentar negociar com seus fornecedores. Os fornecedores nossos são importadoras, então assim... Não negocia. Não negocia, não negocia. Quase então, que também comprava tudo à vista, né? Já tava... só que ainda tinha algumas duplicatas a vencer e eu falei, deixa eu tentar negociar isso daqui só pra ver se... Acalmar, né? Nenhum, Delma. Todos queriam cobrar juros e tudo. E eu acho que essa estabilidade financeira que a gente tinha de dividir tudo isso, que você trouxe ali pra dentro, minha mãe sempre falava isso com a gente, isso sempre já teve uma cultura muito grande disso, mas você fortaleceu isso ainda mais, foi muito importante pra gente poder passar aquele momento de pandemia. Aquele momento difícil, né? Entendeu? Então foi muito importante isso pra gente, que
eu lembrava exatamente do que você falava. Eu pensava, se eu não tivesse fluxo de caixa, eu teria passado uma... Capital de giro, né? O caixa 2, que seria o caixa de segurança, né? E o 3 até que você caixa, fala. Né? Esse que é o ótimo. Exatamente. Então, assim, eu teria ficado bem mais preocupado. Eu acho que eu teria dormido ainda menos do que eu dormi. Então, a única coisa que eu fiz foi, olha, deixa eu ver o quanto eu aguento aqui. E aí... Foi tranquilo nessa parte, porque você já tinha nos auxiliado muito ali, já tinha uma preparação, né? E já tinha deixado bem mais forte, e a gente não sabia que a pandemia existia. E foi aí que eu consegui, assim, validar ainda mais o seu formato de consultoria, principalmente nessa parte financeira. Sim. Que eu falei, a gente consegue segurar tranquilo aqui 3 meses, porque você já falava desse caixa, vai deixando o caixa, vai deixando. Então, isso é extremamente importante também. Hoje, a gente continua trabalhando no mesmo modelo. Sim, porque a gente não sabe, né? Pandemia é uma coisa que a gente não sabia, mas a necessidade de caixa, né? Aconteceu. Exatamente. Né? E é o que hoje o que faz as pessoas passarem maior dificuldade. A gente vê hoje empresas sem lucro, principalmente essas grandes, mas com fluxo. Elas conseguem trabalhar com fluxo de caixa ali durante um período muito grande. Consegue suportar, né? O período, total, né? Total. Ai, Lucas, foi tão gostoso fazer a entrevista com você. Ficaríamos aqui ótimo. O dia inteiro conversando, né? Pra gente contar as histórias e mostrar para as pessoas, inspirar as pessoas que trabalhar de uma forma profissional, saber o que pode ser feito. Nem é o que pode fazer o que quiser, né? Mas o que deve ser feito para que uma empresa realmente dê lucro, dê sustentabilidade, né? E dê prazer de trabalhar, né? Porque você fazer uma empresa onde você sempre está com muito problema, as dificuldades financeiras, isso vai tirando a cabeça da gente do lugar que você não consegue fazer o produto ficar tão bonito, o marketing tão bem feito, para aumentar a venda da empresa, né? Fazer a empresa crescer. Exatamente. Esse preparo, né? E esse ponto do preparo do empresário, que eu lembro de você sempre falar isso comigo, tipo, se prepare como um empresário, que o restante vai acontecer em torno. Sente na cadeira como empresário, tenha sua mesa como empresário, vista a camisa de colarinho como empresário, né, Lucas? Eu falava muito isso. Era muito, muito importante, porque realmente o mercado hoje, com a competitividade que ele não tá para amadores. Não está. Então, as empresas precisam muito se preparar para poder conseguir se manter. A gente está cada vez mais aberto, né, a receber empresas mundiais aqui no Brasil, seja através da internet. Então, hoje a gente não compete só com um produtor que está aqui, às vezes o meu vizinho de porta. Eu estou competindo, às vezes, com algumas fábricas da China. Sim. Então, realmente precisa de ter esse preparo, os empresários eles precisam de se preparar, porque eu acho que vai ficar cada vez ainda mais difícil e mais competitivo para as empresas. E a tecnologia vai avançar muito mais, né? Total. A globalização, a facilidade em acesso, em consumo, ela só vai potencializar. Quem souber aproveitar disso, vai sair na frente. Quem não souber, vai ficar totalmente prejudicado. Exatamente. Muito obrigada por sua presença, viu? Depois nós vamos marcar mais algumas para a gente conversar outros assuntos, porque temos muito ainda para conversar. Sem dúvidas, fico à disposição. Foi um prazer enorme estar aqui com você hoje. E mais uma vez agradecer, falar para você o quanto você foi importante, o quanto aqui tem muitos segredos que a gente consegue desvendar, né? E aplicar para poder estar trazendo uma aqui no livro segura. Eu sempre falo para as pessoas, você comentou aí do Prolabore, o capítulo 3. Eu falo, treina o capítulo 3 primeiro, porque se você conseguir cuidar do seu próprio dinheiro, que dá uma impressão que é o pouco, você dá conta de cuidar do muito dinheiro que a sua empresa vai trazer. Exatamente, né? Perfeito. Depois a gente vai falar sobre o livro. Se você lê ele todo e a gente faz uma entrevista no futuro só com o livro. Tá? Vamos sim. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, Delma. Obrigada a você que está aí assistindo. Assista os nossos outros episódios também. Esse é o 6º com o Lucas Bueno aqui da Arte Livre. Bye, bye.